falar abertamente, assim, de grana no Brasil? Como é que é falar? Tem o hoje e o antes, né? Pra mim hoje, hoje virou padrão, virou falar de qualquer coisa, virou falar de caraca, vai chover hoje ou não, sabe? Virou padrão pra mim. Sim, virou algo do cotidiano, corriqueiro. Cotidiano. Porque hoje já virou aceito pelas pessoas, as pessoas se acostumaram com cifras diferentes. Mas quando eu comecei, foi um choque. Quando eu lancei o Rumo ao Milhão na época, Sim. era um quadro que eu investia publicamente. Vamos dividir em duas partes. Você tem o falar sobre dinheiro e você tem o mostrar o dinheiro. Total. Assim, quando você fala sobre dinheiro, antigamente, isso daqui era um tabu bizarro, era maior do que falar sobre sexo, né? Então ninguém falava sobre dinheiro. E aí, a gente começou a falar e começou uma onda de várias pessoas e aí isso daqui foi começando a ser aceito e não só aceito, desejado. As pessoas queriam agora falar sobre isso. Então acho que, de certa forma, virou alguma chavinha na cabeça das pessoas. Pum, foi legal. Agora, depois disso, eu falei, peraí, tem que ter uma coisa diferente. Foi quando eu entendi que as pessoas iriam aprender pelo exemplo e eu falei, vou investir o meu dinheiro publicamente. Como quando eu comecei, eu queria muito ver um home broker na minha frente, que é uma plataforma onde você compra e vende ações, eu falei, eu vou mostrar para as pessoas, porque muitas pessoas devem querer a mesma coisa que eu queria. Então eu investi publicamente meu dinheiro, criei lá o quadro Rumo ao Milhão, onde eu iria tomar decisões financeiras. Com quanto você começou? Com 30 mil. Com 30 mil? Foi 29 mil, acho, o primeiro quadro. Tá. E aí eu fui investir e aquilo chocou. Porque aquilo nunca tinha acontecido desse jeito, né? E aquilo chocou. Só que aí cada episódio foi chocando cada vez mais. Porque a gente começou a investir, investir R$1 milhão, investir não sei o que lá, e muito fora da realidade para algumas pessoas, para a maioria das pessoas. E aí foi um choque, foi um tabu, teve tudo que você pode imaginar, tive que mudar minha segurança, teve gente que começou a falar de sequestro e sei lá o quê. Sim. Mas por outro lado tinha muita gente falando, cara, que foda, eu sempre quis ver ameaça? isso. Bastante. Não por causa do quadro, mas o quadro ele era citado quando a gente tinha momentos como esse. Total. Né? Então, assim, uma única vez eu falei de política, uma única vez. E nem foi sobre viés político, né? E quando eu toquei nesse assunto, cara, foi só uma vez pra eu aprender que, pera, não tem nada a ver com política. E fui ameaçado pra caramba. Aí uma vez eu tava aqui perto, na Brasil, como é o nome da Brasil aqui? Avenida Brasil? Avenida Brasil? Não. Berrini, desculpa. Berrini. Tá na Berrini. E aí a pessoa postou no Twitter assim, olha lá, o primo tá na Berrini, vamos pegar ele. Falei, caralho, entendeu? Sim. E aí eu falei, para com isso. Mas como é hoje falar sobre dinheiro, eu acho que é um risco necessário no meu caso. Porque eu acho que o preço que eu pago existe, mas o benefício ele é gigante para as pessoas, assim. Porque por mais que você tenha essa fatia que é muito menor, infinitamente menor da fatia que, valeu, obrigado, os testemunhos positivos, infinitamente maior. Uma coisa que eu vejo muito Completo. é que parece que é um crime você ter dinheiro. Total. Mas você vê, pela sua experiência do que você vê de finanças, você vê que isso é um crime no Brasil? Ou é uma forma mais global, mundial de pensar ou não? É cultura brasileira, a pessoa ter dinheiro e parecer que é um crime, ela tem que esconder de tudo quanto é forma, não pode mostrar que tem dinheiro, porque o legal é não ter dinheiro. Eu acho que é visto, digamos assim, como um crime em todo lugar do mundo. Talvez aqui seja um pouquinho mais do que a média, né? Mas por que eu digo que é em todo lugar do mundo? Porque é uma coisa do ser humano mesmo. Então imagina que você está super feliz com o seu corpo. Aí você olha pro lado e tem uma pessoa melhor que você. Automaticamente você já não gosta mais do seu corpo, né? E com dinheiro é assim. Você pode estar bem pra caramba. Você pode ter conseguido um emprego dos seus sonhos e animal, você tá ganhando, sei lá, R$10 mil por mês. Aí você descobre que uma pessoa que faz a mesma coisa que você, na mesma empresa que você, ganha 15. Sua vida virou um lixo, né? Então esse tipo de coisa te machuca. Por isso que eu acho que com dinheiro é assim globalmente, mas no Brasil, como a gente tem muito mais dificuldade, isso acontece mais. E um outro ponto é que aqui a gente tem uma cultura de valorizar o esforço e não o mérito, né? Então, não estou falando de meritocracia, eu estou falando de, valorizar o resultado ao invés do esforço apenas, né? E no Brasil, as pessoas querem valorizar mais quem se esforça do que quem conseguiu. E isso daí, de certa forma, acaba sendo um problema também para elas mesmas crescerem, né? Então, quando você olha alguém que conseguiu, de alguma forma, você sempre dá um jeito de querer deixar a sua vida melhor através da inferiorização da vida alheia. Não importa como eu conseguir. Né? Tem pessoas que não querem nem ouvir. Tem gente que fala, não, você fez sacanagem, não é possível. Sai daqui, você é cuzão, você não sei o que lá. Mas não. Então, acho que essa é a forma de algumas pessoas se sentirem bem. Né? De inferiorizar ou menosprezar os outros. Um dos momentos mais... Assim, eu sempre sofri muito com a comparação.
Sempre sofri muito. Porque assim, eu nunca acreditei naquele discurso, e o Joel, ele segue muito essa linha que eu me inspiro, não se compare. Eu acho um discurso muito vazio, porque o mundo é regido pela comparação. Por exemplo, numa entrevista de emprego, a empresa compara 2 colaboradores, enfim, numa prova, as notas são comparadas, nos esportes, os tempos são comparados, então não tem como a gente fugir da comparação. Mas um jeito onde você faz um setup daquela comparação, que eu acho o lance, né? Às vezes usar aquela régua injusta. Quando alguém tá, 10 anos no mercado, você acabou de começar, você não pode usar a mesma régua, senão você vai se sentir mal. E você também utilizar a régua das suas virtudes, das suas limitações. Só que um turning point, assim, pra mim, foi quando eu deixei de usar essa, entre aspas, inveja, quando eu comecei a trocar pela admiração. Aí, sucesso de alguém era um convite pra mim, cara. Por isso, toda vez que eu vejo um grande feito, eu falo assim, caramba, cara. Sempre é um convite pra mim. E eu acho que dinheiro... Ele tem esse estigma por ter sido tabu, por exemplo, quantos, às vezes, ditados populares que, às vezes, se refletem em coisas predatórias. Aí a família fala, não, mesa não é lugar de falar de dinheiro. Tem famílias, por exemplo, que não conversam, cara, de grana. Tem famílias, por exemplo, uma coisa muito clássica, às vezes a gente demora anos pra descobrir quanto o nosso pai ganha. Sabe, é uma coisa meio bem cotidiana, né? Mas eu demorei pra descobrir quanto meu pai ganhava, coisas assim. Tem gente que não sabe quanto o marido ganha. Tem gente que não sabe quanto o marido ganha, assim, mulheres, ponto, eu não sei, a gente, sei lá, meio que tem que esconder. É uma pergunta que às vezes até encabula algumas pessoas. Fala, quanto você ganha? No caso, a gente esconde o quanto a gente gasta, né? Dependendo se não ter essa intimidade, rola isso. Mas, falar de grana. Qual que você vê que, então, dá pra, obviamente, ficar claro que a pior e a melhor coisa é você conseguir fazer a diferença, a pior que vem algumas coisas no pacote, como, por exemplo, segurança, mas enfim. Mas a parada é assim, quando eu virei uma pessoa pública, eu tava ciente do risco que eu tava correndo, ou do downside, né? Total. O risco de você virar uma pessoa pública, risco já assumido, ou seja, uma realidade, é a de você ter que abrir mão de muito da sua vida pessoal. Isso é o grande ônus, né? Isso acontece muito comigo. E vai acontecer cada vez mais. O ponto é, o benefício disso, o bônus, é que você pode crescer mais rápido nos seus negócios e você pode ter um impacto maior na sociedade. Então, desde sempre eu entendi que esse era o downside que eu tinha. Eu só nunca imaginei que ele seria tão grande assim, porque eu não imaginava que o meu alcance seria desse tamanho, né? Isso daqui teve o seu downside gigante, mas o bônus também veio proporcional. Não só se falando em relação a dinheiro, mas em relação a quantas pessoas a gente impacta, né? Então a gente vê um monte de coisa acontecendo hoje no Brasil, né? Como, sei lá, as pessoas incluindo educação nas escolas, você pega mais pessoas investindo na bolsa, mais pessoas, sei lá, saindo das dívidas, fintechs, corretoras com taxa zero, tudo isso. E eu sei que eu participei disso. E eu sei que os outros Thiagos e Thiagas, né, por aí, também participaram disso. Agora o ponto é, as pessoas dificilmente dão crédito a esse tipo de coisa, porque todo mundo quer tomar o seu crédito, né? Mas esse foi um dos benefícios. Essa mudança de paradigma no Brasil que talvez se traduza em daqui a 50 anos você ter um Brasil mais próspero. Mas, cara, enfim, acho que esse é o bônus de se expor publicamente. Assim, é uma transformação mais rápida e mais profunda, sabe? Você sempre teve uma linha, principalmente na sua geração de conteúdo, o cara sempre tá ali, sempre falando da mesma coisa. Eu acho isso uma puta de uma virtude. Tem muita, às vezes, a galera na internet que quer falar de tudo a todo momento, de uma maneira... E uma das sabedorias é você saber o que você sabe e saber o que você não sabe. Por exemplo, você falou de política. Você é um cara que não fala de política. Tem alguma estratégia por detrás, não? Cara, sim. Você vai aprendendo e entendendo qual é o seu lugar, né? E é bem o que você falou, né? Você tem o que você sabe, o que você sabe que não sabe, o que você não sabe que sabe, e o que você não sabe que não sabe. E o que você não sabe que sabe é foda, porque é um tiro que pode vir do nada a qualquer momento, né? E a única forma de você se blindar do que você não sabe que não sabe é trazendo pessoas boas ao seu redor. Pessoas que já passaram por coisas que você nunca passou e você nem saberia um risco, né, que você está correndo. Então eu me cerquei de pessoas muito boas, né? E continuo tentando fazer a mesma coisa. Agora, sobre política, etc., houve vários conselhos ao longo da minha jornada, que é curta, né, até agora, mas eu aprendi que o meu negócio é finanças.
Não importa se eu falando para um pobre, para um rico, para um médico, para qualquer coisa. Eu tô falando sobre finanças. Então eu não tô ligando qual religião que você tem, do que você gosta, nada disso. Mas o que eu entendi é que toda vez que eu falo de política, ou minorias, ou qualquer coisa assim, o meu downside é muito grande. A retaliação é muito grande. Tem um lado que vai me amar, um lado que não. Só que eu quero falar com todos eles. Porque eu tô falando de finanças, pô. É igual se é um médico ver um cara sem a perna. Cara, você vai ajudar esse cara, não importa quem ele é. Então eu me vejo um pouco dessa forma. Todas as vezes que eu citei ou até apareci com pessoas que são muito politizadas, puta, você tem uma retaliação grande, por mais que você não tenha tido culpa de nada, entendeu?